Este é o King Tiger, o rei dos tigres. Sem sombra de dúvida, ele foi concebido para ser o veículo de combate mais poderoso de toda a Segunda Guerra Mundial. Como o sucessor direto e ambicioso do lendário Tiger I, o Tiger II foi desenhado com um propósito brutal, inabalável e aterrorizante: servir como a ponta de lança imortal para as operações ofensivas mais desesperadas do Terceiro Reich, em uma fase onde a derrota já parecia inevitável. Embora seu design fosse algo monumental, uma verdadeira catedral de aço capaz de inspirar um pavor paralisante em qualquer soldado aliado que tivesse o azar de cruzar seu caminho, ele não foi tão bem sucedido no campo de batalha quanto os seus designers e os líderes alemães haviam sonhado em seus planos delirantes de dominação global absoluta. Hoje nós decidimos modelar o King Tiger em detalhes absolutamente intrincados, dissecando cada parafuso, cada rebite e cada placa de aço endurecido, para mostrar a você tanto as características lendárias que o tornaram um mito eterno da engenharia militar, quanto as falhas catastróficas e sistêmicas que selaram o seu destino e levaram à sua queda inevitável diante da superioridade logística dos aliados. Neste documentário técnico definitivo, focaremos no modelo de maior produção da história, a versão equipada com a icônica Torre Henschel, um design que superou o protótipo da Porsche em termos de eficiência balística e facilidade de produção em massa. Prepare-se para entrar nas entranhas de um monstro de aço de 70 toneladas, uma máquina que desafiou as leis da física e da própria economia de guerra. O King Tiger não era apenas um tanque de guerra comum, era uma fortaleza móvel massiva, um experimento extremo de engenharia que testou os limites da metalurgia alemã. Ele era significativamente maior do que qualquer um de seus equivalentes tanques pesados aliados, como o americano M-26 Pershing ou o temível IS-2 soviético, que pareciam meros brinquedos de metal perto da envergadura e da presença física deste predador germânico. O casco do King Tiger tinha impressionantes 7 metros e 60 centímetros de comprimento, mas essa medida era apenas a base de sua magnitude. Quando o canhão principal estava posicionado totalmente à frente, o comprimento total saltava para inacreditáveis 10 metros e 30 centímetros, projetando sua sombra letal sobre quilômetros de terreno antes mesmo do inimigo avistar o chassi. A largura do tanque chegava a quase 4 metros, o que criava um pesadelo logístico sem precedentes. Ele exigia modificações caras e complexas, em trens de transporte e o uso de lagartas de transporte especiais, muito mais estreitas, apenas para que ele pudesse passar por túneis e pontes ferroviárias sem colidir com as estruturas laterais. A altura passava dos 3 metros, o que o tornava um alvo visível a grandes distâncias, mas sua blindagem era tão densa e impenetrável que ser visto não significava ser destruído, significava apenas que o inimigo teria tempo para entrar em pânico antes do impacto inevitável. O peso em ordem de combate era de surreais 70 mil quilos. Imagine o impacto devastador dessa massa sobre o solo europeu, esmagando estradas de paralelepípedos e afundando em campos lamacentos que devorariam tanques menores. A tripulação do King Tiger consistia em 5 homens operando em uma sinergia de ferro, cada um confinado em seu posto metálico, onde o calor, o cheiro de diesel e o ruído ensurdecedor eram a norma diária absoluta. Cada tripulante tinha uma responsabilidade que poderia significar a vida ou a morte em questão de frações de segundo. O comandante sentava-se na parte traseira esquerda da torre, ocupando uma cúpula elevada que continha 7 periscópios de vidro blindado, garantindo-lhe uma visão de 360 graus do caos exterior. Ele era o cérebro do monstro, responsável por identificar alvos e coordenar o movimento do gigante. O atirador ocupava a frente esquerda da torre, operando os controles ópticos mais avançados da época, incluindo a mira telescópica TZF-9D, produzida pela Carl Zeiss, que oferecia uma clareza visual sem paralelo no mundo. O municiador, o braço forte e o pulmão do grupo, ficava do lado oposto, na frente direita da torre. Era sua tarefa hercúlea manusear os projéteis de 88 milímetros, que pesavam quase 20 quilos cada, mantendo uma cadência de tiro que pudesse suprimir qualquer contra-ataque. No compartimento frontal do casco, o rádio-operador ocupava o posto da frente direita.
Ele operava uma metralhadora MG-34 montada em uma esfera blindada, protegendo o tanque contra a infantaria inimiga. Ao seu lado ficava o motorista, o homem que sentia cada vibração do motor Maybach VP-12 e conduzia aquela massa titânica através da lama. Sua arma primária era o lendário canhão de 88 mm, o Kampfwagen Kanone 40 Yaru 3L71. Este canhão não era apenas uma peça de artilharia. Era um instrumento de precisão cirúrgica de longo alcance. Originalmente derivado de uma arma antiaérea, ele foi modificado para destruir blindagens aliadas a distâncias superiores a 3 km. O cano tinha um comprimento de 6 metros e 20 centímetros, permitindo velocidades de boca que ultrapassavam os 1000 metros por segundo. Para controlar o recuo violento, os engenheiros instalaram um freio de boca massivo na ponta do cano. Esse dispositivo redirecionava os gases, ajudando a estabilizar a arma, mas criava uma nuvem de poeira que denunciava a posição do tanque. Internamente, cilindros hidráulicos e sistemas hidropneumáticos absorviam a energia de centenas de toneladas de força, trazendo o canhão de volta à posição com suavidade mecânica. A blindagem era o ápice da metalurgia alemã, embora a qualidade do aço tenha oscilado devido à escassez de minérios raros como o molibdênio e o manganês no fim do conflito. A placa frontal superior, o famoso Upper Glacis, possuía 150 milímetros de espessura de aço sólido. Seu segredo estava na inclinação de 50 graus, criando um caminho físico de mais de 210 milímetros para qualquer projétil. Não há registros confirmados dessa placa, sendo perfurada em combate frontal. As placas laterais tinham 80 milímetros, superior à frente da maioria dos tanques médios aliados. Para unir essas placas, a Alemanha usava o intertravamento em dente de serra e soldagem manual profunda. Toda essa proteção gerava um peso que sobrecarregava a transmissão. O motorista operava um volante de direção hidráulica que permitia manobrar o gigante com facilidade, incluindo o giro neutro das lagartas. O motor Maybach HL 230 P30 de 12 cilindros era o coração e o calcanhar de Aquiles do projeto. Com 23 litros de cilindrada, ele lutava para mover a 70 toneladas. O rugido metálico era ouvido a quilômetros, funcionando como arma psicológica contra os aliados. A ótica de mira TZF-9D da Carl Zeiss permitia ao atirador identificar alvos a quilômetros de distância com nitidez absoluta. O atirador calculava a distância, a densidade do ar e o tempo de voo para garantir letalidade no primeiro tiro. Essa união entre blindagem impenetrável, canhão de longo alcance e ótica superior tornou o King Tiger um mito. Ele era o pesadelo nas planícies da Rússia e nas florestas da frente ocidental, obliterando colunas inteiras antes de ser detectado. Para fabricar este monstro, o esforço industrial foi titânico. As usinas de Henschel e Krupp trabalhavam sob bombardeios constantes. Cada tanque levava semanas, exigindo milhares de horas de trabalho especializado e testes de raios-x nas soldas. A logística envolvia trens especiais de 6 eixos para suportar o peso concentrado. Frequentemente, as tripulações passavam horas trocando lagartas de transporte por lagartas de combate antes de entrar na batalha. A produção de cada King Tiger custava aproximadamente 800 mil Reichsmarks, um valor astronômico que poderia ter financiado a fabricação de 10 tanques médios Panther ou 30 veículos blindados leves de transporte. O processo de fundição das placas de aço era feito em fornos de indução gigantescos, onde o ferro gusa era purificado e misturado com ligas de níquel. No entanto, conforme as linhas de suprimento da Alemanha eram cortadas, os engenheiros foram forçados a usar o endurecimento por chama superficial, o que tornava o aço duro por fora, mas perigosamente quebradiço por dentro. Isso significava que, embora o projétil inimigo não perfurasse a blindagem, o impacto era tão violento que causava o spalling. Lascas de aço da parede interna da blindagem se soltavam e ricocheteavam dentro do tanque como estilhaços de granada, ferindo ou matando a tripulação sem que uma única gota de fogo atravessasse a armadura externa. A complexidade técnica do King Tiger também se estendia ao seu sistema de intercomunicação interna, um dos primeiros do mundo a usar filtros de ruído ativos. Sem isso, a comunicação entre o comandante e o motorista seria impossível,
devido ao barulho ensurdecedor da transmissão final. Cada tanque saía da fábrica com um kit de ferramentas que pesava mais de 1 tonelada, incluindo macacos hidráulicos especiais de 20 toneladas que eram os únicos capazes de levantar o chassi para reparos nas rodas intercaladas. O King Tiger era, em essência, o símbolo do desespero técnico alemão elevado ao máximo, uma máquina projetada para parar o mundo inteiro através da perfeição mecânica, mas que acabou sucumbindo tragicamente ao peso de sua própria ambição, técnica desmedida e a realidade brutal de uma guerra que não se vencia apenas com aço, mas com combustível, logística e números esmagadores. Ao entrarmos na segunda fase deste documentário, precisamos entender que o King Tiger não era apenas uma máquina de matar. Era um ecossistema mecânico de uma complexidade absurda, onde cada engrenagem desafiava as leis da gravidade. Após compreendermos a potência do seu canhão e a invulnerabilidade de sua blindagem frontal, surge a pergunta: como os engenheiros da Henschel conseguiram sustentar essa massa de 70 toneladas em movimento? A resposta reside em um sistema de suspensão que era uma obra de arte da engenharia e um pesadelo logístico para os mecânicos no fronte. O King Tiger utilizava um sistema de barras de torção transversais, tecnologia que permitia que cada uma das 9 rodas de cada lado se movesse de forma totalmente independente. Essas barras eram feitas de ligas de aço especial que suportavam pressões moleculares extremas cada vez que o tanque esmagava um obstáculo urbano ou crateras de artilharia. Diferente dos tanques aliados, as barras de torção do Tiger II atravessavam todo o chassi, ocupando um espaço precioso no assoalho do tanque. Se uma barra interna quebrasse, os mecânicos precisavam remover quase metade do interior do tanque para substituí-la, uma tarefa impossível sob fogo inimigo. As rodas eram do tipo intercaladas, marca registrada dos tanques alemães, projetadas para distribuir o peso de forma que a pressão sobre o solo fosse menor do que a de tanques leves. No entanto, esse design tinha um calcanhar de Aquiles. A lama e a neve acumulavam-se entre as rodas sobrepostas e congelavam durante a noite, travando o movimento do tanque ao amanhecer. As lagartas eram de uma largura monstruosa de 800 milímetros, feitas de aço fundido com alto teor de manganês para resistir ao desgaste abrasivo. Cada elo pesava dezenas de quilos, e a manutenção exigia um esforço físico sobre-humano da tripulação, que precisava de marretas pesadas e pinos de aço temperado para reparos básicos no campo. Dentro deste monstro, a rotina era uma luta contra o calor e o confinamento. O municiador era o membro que mais sofria fisicamente. Ele trabalhava em pé, em um espaço reduzido, cercado por racks de munição de 88 milímetros. Cada vez que o comandante ordenava o disparo, o municiador precisava identificar o tipo correto de munição na escuridão parcial, a Panzergranate 39 ou a Sperg 43 de alta explosão. Ele levantava o projétil de 20 quilos, inseria na culatra e travava o mecanismo enquanto o tanque realizava manobras bruscas. Se o veículo estivesse inclinado, o peso do projétil tornava-se quase impossível de manejar. O sistema de exaustão de gases era vital. Após cada disparo, o canhão recuava e liberava gases tóxicos de pólvora queimada. O sistema de ar comprimido tentava soprar esses gases para fora, mas o interior frequentemente ficava saturado com um cheiro acre que causava náuseas severas nos homens. O rádio-operador operava o rádio FUG-5, peça vital para a coordenação de táticas de ataques em grupo. Ele também mantinha a metralhadora de casco MG-34 pronta. Essa arma ficava em um suporte esférico com amplo ângulo de movimento, mas o operador tinha visão limitada através de um pequeno periscópio, dependendo das instruções do comandante. Ao seu lado, o motorista lutava com a direção hidráulica e a caixa de câmbio Maybach-Olvar. Esta caixa permitia mudanças de marcha pré-selecionadas, facilitando teoricamente a condução. Mas o torque para mover 70 toneladas era tão alto que o óleo da transmissão superaquecia, podendo causar incêndios se o motorista não fosse cauteloso com as rotações do motor V12. O sistema elétrico alimentava desde as luzes até os motores de giro da torre. Havia um gerador no motor principal, mas se ele parasse, o tanque dependia de baterias com vida útil limitada. O giro da torre dependia das rotações do motor. Se o motorista reduzisse a velocidade, o atirador perdia a agilidade de giro, o que era fatal contra tanques ágeis.
O atirador possuía manivelas de emergência, mas girar a torre de 13 toneladas manualmente era um processo lento, exigindo centenas de voltas para uma rotação completa. Os rádios recebiam dados sobre as colunas de suprimento aliadas. O rádio-operador precisava ser um mestre em frequências. Enquanto isso, o comandante monitorava o horizonte através de sua cúpula, um dos pontos mais vulneráveis a disparos de precisão. Sem ela, o comandante ficava cego. Muitos preferiam lutar com a escotilha aberta para ter percepção espacial, o que resultou em perdas de líderes experientes por estilhaços. O ambiente interno era um microcosmo da guerra. 5 homens dependendo da competência absoluta do outro para sobreviver. Além da parte mecânica, havia o desafio da manutenção preventiva. O manual exigia inspeções nos níveis de óleo e na tensão das lagartas. Os filtros de ar eram cruciais, pois qualquer poeira nos cilindros do motor causaria desgaste irreversível. A manutenção exigia equipes de suporte com caminhões de ferramentas que raramente estavam disponíveis no caos do recuo. Se o tanque quebrava em retirada, a ordem era destruí-lo com cargas explosivas para evitar a captura. Isso explica por que restam poucos exemplares. A complexidade ditou a autodestruição dessas máquinas soberanas. A vida útil das peças era calculada em horas de combate. Os engenheiros sabiam que o veículo não duraria muito, mas esperavam que ele causasse dano desproporcional. Cada componente era fabricado com um custo que produziria 4 tanques Panther. Essa filosofia de qualidade foi testada ao extremo. No interior, a ventilação tentava circular o ar, mas no verão a temperatura passava dos 50 graus. A tripulação trabalhava desidratada, cercada por munição e combustível inflamável. Era um teste de resistência humana e de materiais. O aço que os protegia também era sua potencial tumba. Imagine a tensão do motorista ao cruzar uma ponte de madeira. O peso de 70 toneladas limitava a liberdade de movimento. Se a ponte cedesse, o tanque caía, e recuperá-lo exigia outros 2 King Tigers, algo raro nas frentes. A mobilidade estratégica era sacrificada pela força bruta. O King Tiger era um rei sem estradas, confinado a caminhos que suportavam seu peso titânico. Isso ditava as táticas de emboscada, onde o tanque atuava como caça-mata móvel, usando seu canhão de longo alcance para destruir o inimigo antes que o terreno se tornasse um problema. Para garantir que o motor Maybach não fundisse em temperaturas abaixo de 0 nas estepes russas, os alemães precisavam usar aditivos químicos especiais no combustível e óleos sintéticos de baixa viscosidade produzidos pela IG Farben. Sem esses compostos caros, o motor simplesmente não girava pela manhã. A complexidade do sistema de ignição exigia que, às vezes, fogueiras fossem acesas embaixo do chassi para aquecer o bloco do motor antes da partida. A engenharia alemã era tão refinada que ignorava a praticidade brutal necessária no campo de batalha. Cada detalhe, desde o sistema de vedação das escotilhas até o revestimento antimagnético Zimmerit, aplicado na parte externa para evitar minas adesivas, consumia recursos que a Alemanha não tinha mais. O Zimmerit, em particular, era uma pasta à base de sulfato de bário e serragem que levava dias para secar sob lâmpadas de calor, atrasando ainda mais a entrega dos tanques. A psicologia da tripulação dentro do King Tiger era marcada por um sentimento misto de invencibilidade e claustrofobia. Eles sabiam que estavam na máquina mais protegida do mundo, mas também sabiam que eram o alvo principal de cada canhão, avião e bazuca inimiga em um raio de 10 quilômetros. A percepção sensorial era extremamente limitada. O cheiro constante de ozônio dos disparos elétricos, o vapor de gasolina e o suor acumulado criavam uma atmosfera de tensão permanente. Quando o tanque entrava em combate, o mundo exterior desaparecia, resumindo-se ao que o atirador via pela ótica Zeiss e ao que o comandante descrevia pelo interfone. Qualquer impacto no casco, mesmo que não perfurasse, gerava um som de sino ensurdecedor que desorientava os homens e podia causar sangramentos nos ouvidos. O King Tiger era uma joia mecânica operada por homens levados ao limite do colapso nervoso, tentando manter em funcionamento um gigante que parecia querer desmoronar sob o próprio peso. A tecnologia do Tiger II era visionária, antecipando conceitos de tanques modernos, mas a execução foi apressada pela urgência da guerra.
O controle de tiro e a blindagem de ligas pesadas eram pilares de uma nova era, que colidiram com a realidade de uma indústria alemã bombardeada dia e noite. O King Tiger era o grito final de uma engenharia que recusava a derrota, tentando substituir números pela perfeição técnica. No próximo bloco, veremos como essa máquina se comportou nos seus últimos dias de glória e o legado que deixou para os blindados atuais. O fim de um gigante não é apenas o silêncio de seu motor, mas a história de como a ambição pode se tornar o maior obstáculo de uma nação em guerra. É a prova de que no teatro das operações globais, a simplicidade muitas vezes supera a sofisticação quando o que está em jogo é a sobrevivência de um exército inteiro sob pressão constante. Ao chegarmos na fase final da trajetória do Rei dos Tigres, entramos no campo da história operacional e do colapso logístico inevitável. O King Tiger não enfrentou apenas canhões inimigos, mas a geografia europeia e a escassez de recursos vitais. No outono de 1944, a Alemanha lançou sua última grande aposta, a Ofensiva das Ardenas. Foi aqui que o King Tiger deveria brilhar como o salvador do Reich, mas a realidade foi um choque térmico de frustração mecânica e logística. As estradas estreitas das florestas belgas não foram feitas para suportar monstros de 70 toneladas em movimento constante. Colunas inteiras de blindados ficaram paradas porque o tanque da frente simplesmente quebrou a transmissão, bloqueando o caminho de todos os outros sem possibilidade de reboque rápido. Sem espaço para manobrar ou recuar, esses gigantes tornaram-se alvos fáceis para a aviação aliada sempre que o céu limpava. O medo que o tanque instilava era real. Soldados americanos relataram que apenas o som metálico das lagartas do King Tiger era suficiente para causar pânico nas linhas de infantaria, mas o pânico alemão era maior. O medo constante de ficar sem gasolina no meio de um território hostil e gélido. A logística de combustível para o Tiger II era um pesadelo técnico sem solução. Cada unidade precisava de centenas de litros de combustível sintético para realizar operações mínimas de deslocamento. E os depósitos alemães estavam sendo destruídos sistematicamente pelos bombardeiros estratégicos. Muitos King Tigers foram encontrados pelos aliados abandonados em estado perfeito, com os motores funcionando, mas com os tanques vazios. A ironia suprema da engenharia alemã foi criar a arma mais letal do mundo e não ter como levá-la ao combate efetivo. Na frente oriental, contra os soviéticos, o King Tiger participou de batalhas defensivas brutais e sangrentas. Em locais como a Hungria, um punhado desses tanques conseguiu segurar divisões inteiras de tanques T-34 por dias, explorando sua vantagem de alcance óptico e poder de fogo. No entanto, o peso dos números soviéticos era esmagador. Para cada King Tiger que os alemães conseguiam colocar no campo, a União Soviética respondia com 30 novos tanques saindo das fábricas nos Urais. O desgaste material era uma matemática cruel que o aço alemão não conseguia vencer. Um ponto pouco discutido é a comparação direta com o seu maior rival, o tanque soviético IS-2. Enquanto o King Tiger apostava na precisão alemã e na velocidade de tiro, o IS-2 usava um canhão de 122 mm com uma força de impacto bruta avassaladora. Em testes de campo, descobriu-se que o projétil soviético, mesmo sem perfurar a blindagem frontal do Tiger II, era capaz de arrancar a torre inteira do chassi devido à energia cinética colossal. Isso forçou os alemães a repensarem a fixação da torre, mas já era tarde demais para modificações estruturais em larga escala. O King Tiger era um mestre do combate a longa distância, usando sua mira telescópica para atingir alvos a 2.000 metros com precisão de 80%, algo que nenhum tanque aliado conseguia replicar. O sistema de mira estadiométrica permitia ao atirador medir a distância baseando-se no tamanho do tanque inimigo no retículo, transformando a ciência balística em uma rotina letal para as tripulações inimigas. As lentes Zeiss TZF-9D não eram apenas vidros polidos. Eram compostas por múltiplos elementos com revestimentos anti-reflexo que permitiam ao atirador operar mesmo sob sol forte ou luz crepuscular. Essa superioridade óptica dava ao King Tiger os segundos iniciais vitais para disparar antes de ser alvo. Além disso, a manutenção desses instrumentos exigia oficinas móveis climatizadas que viajavam em trens de carga pesada. Quando esses trens de manutenção eram interceptados pela resistência ou bombardeados,
o tanque perdia sua principal vantagem, a visão de longo alcance. Um King Tiger com a ótica desalinhada era como um gigante cego, incapaz de usar seu canhão de 88 mm em todo o seu potencial destrutivo. O sistema de exaustão de gases também era um ponto crítico. Após o disparo, o cano utilizava um sistema de ar comprimido para expulsar os resíduos tóxicos da culatra. Se esse sistema falhasse, o interior da torre tornava-se irrespirável. Em poucos segundos, forçando a tripulação a abrir as escotilhas e se expor ao fogo de metralhadora inimigo, o legado técnico do King Tiger é indiscutível e ressoa até os dias de hoje nos campos de provas de tanques modernos. Após a guerra, os aliados e os soviéticos capturaram os exemplares restantes e os levaram para centros de testes secretos para dissecar cada inovação. Os franceses chegaram a operar unidades capturadas do Tiger II por um breve período após 1945 para entender os segredos de sua suspensão e transmissão. Descobriu-se que, apesar das falhas de confiabilidade, o conceito de um tanque pesado com blindagem inclinada e canhão de alta velocidade seria a base fundamental para os Main Battle Tanks que dominariam a Guerra Fria. A transição do aço, endurecido comum para as blindagens compostas modernas e sistemas de controle de tiro computadorizados, começou com as lições dolorosas aprendidas nas falhas de metalurgia do final de 1945. Para entender o King Tiger, precisamos olhar para os detalhes que as câmeras da época não mostravam. O custo de produção de uma única unidade era tão alto que drenava recursos de setores inteiros da economia de guerra. Enquanto os Estados Unidos produziam o M4 Sherman como se fossem carros populares em uma linha de montagem, a Alemanha fabricava o King Tiger como se estivesse construindo relógios de luxo. Essa mentalidade de artesão em uma guerra de extermínio industrial foi o que selou o destino do projeto. O tanque exigia lubrificantes que só podiam ser refinados em plantas químicas específicas, e quando essas plantas foram bombardeadas, o King Tiger começou a morrer internamente. A fricção nas engrenagens da transmissão final sem o óleo correto gerava um calor tão intenso que as peças se fundiam, transformando o tanque em uma estátua de aço inútil no meio da estrada. Quando a derrota se tornava iminente, as tripulações alemãs seguiam um protocolo rigoroso de negação de recursos. Eles colocavam granadas de mão dentro do cano do canhão e acionavam cargas explosivas internas para estilhaçar a ótica Zeiss e destruir os motores de giro da torre. Isso era feito para que os aliados não pudessem reaproveitar as peças de alta tecnologia. Muitas vezes, o rádio operador era o último a sair, garantindo que as tabelas de frequência fossem queimadas. O King Tiger era, portanto, uma arma, projetada para o sucesso total ou para a destruição completa, sem meio termo. Dentro da torre, o espaço era apertado, repleto de cabos elétricos expostos e o enorme mecanismo de culatra do canhão de 88 mm, que recuava violentamente a cada disparo, ameaçando esmagar qualquer tripulante fora de posição. A roda dentada dianteira, responsável por tracionar as lagartas, sofria um desgaste imenso devido ao peso. Se um único dente se quebrasse, a lagarta escapava, deixando o tanque imóvel em pleno campo aberto, à mercê da artilharia. Ao encerrarmos este documentário, olhamos para as carcaças oxidadas que restam em museus como Saumur, na França, ou Bovington, na Inglaterra. Eles não são apenas relíquias de uma guerra perdida. São monumentos à ambição técnica desmedida e à crença cega de que a tecnologia pura pode superar a estratégia e a logística básica. O King Tiger nos ensina uma lição valiosa. Uma máquina é tão forte quanto a estrada que a sustenta e o combustível que a move. Se você chegou até aqui, entendeu que o King Tiger foi o melhor tanque do mundo no papel, uma maravilha teórica, mas um dos piores tanques na prática real do front. Ele foi o rei de um império que já não tinha mais terra firme para ele governar, um soberano exilado em sua própria complexidade mecânica e operacional. O impacto psicológico do King Tiger, no entanto, sobreviveu à sua utilidade física. Até hoje, o nome Tiger evoca imagens de poder e invencibilidade no imaginário popular mundial. Jogos, filmes e livros continuam a retratar o King Tiger como a arma definitiva de destruição, muitas vezes ignorando as horas que as tripulações
Passavam consertando esteiras ou tentando apagar incêndios no motor superaquecido. Essa mitificação é parte do legado alemão. Criar máquinas que, mesmo falhando em seus objetivos estratégicos, tornam-se ícones culturais eternos através de sua estética de força bruta. Mas a verdade nua e crua, que os poucos veteranos, sobreviventes contam, é a de uma máquina que os protegia do aço inimigo, mas os traía com a mesma frequência com que disparava seu canhão lendário. A resposta talvez esteja no silêncio dos tanques que hoje descansam em museus ao redor do globo. Eles permanecem como testemunhas silenciosas de uma época onde o limite da engenharia foi testado ao máximo, sob a pressão do aniquilamento total. O King Tiger não foi apenas um tanque, foi o ápice e o abismo da visão militar alemã. Uma lição de aço sobre os perigos da complexidade em tempos de caos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada técnica e histórica pelas entranhas do Rei dos Tigres. Não se esqueça de se inscrever para não perder nossas próximas análises profundas sobre os grandes colossos da história militar. No próximo vídeo, exploraremos o projeto do Panzerkampfwagen 8 Maus, o tanque super pesado que levaria a loucura do Tiger II a um nível ainda mais absurdo, impraticável e colossal. Até a próxima, e lembre-se sempre, na guerra, nem sempre, o maior é o que permanece de pé no final da longa jornada pela supremacia.